Bom dia, sexto ano. Como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Pessoal, vamos começar a nossa revisão. Ela vai ser hoje e semana que vem. Vai ser dividida em duas partes, por causa são muito conteúdos. Primeiro a gente vai começar revisando a unidade 1, que a gente falou sobre a música e seus princípios básicos. Lembrando que a música é o quê? Ela é universal e ela representa a cultura de um povo, de uma sociedade. E que dentro dessa sociedade ela vai ter vários estilos, ela vai ter vários ritmos e vai ter umas características específicas. Dentro da música, de uma maneira geral, a gente vai ter a materialidade do som e a gente vai estar falando do nosso corpo como instrumento. E no nosso corpo como instrumento a gente vai ter os barulhos. Deixa eu chutar as palmas. Nós podemos usar a nossa voz para cantar. Eu não vou cantar, esquece. E nosso som é provocado pelo quê? A gente consegue ouvir através das ondas sonoras que são captadas pelo nosso ouvido, que são transportadas ao nosso cérebro, a gente reconhece esse som. E a nossa produção de voz também é através das ondas vocais, das ondas sonoras, que elas passam pelas cordas vocais do diafragma e a gente sai o nosso som da nossa boca. Então, assim, o nosso corpo ele é a materialidade do som. Nós produzimos o som. E também vimos dentro da unidade 1 as propriedades do som, que é a altura, que é quando a música ela é grave ou agudo. A grave ela é um pouco mais tensa. A aguda ela vai ser um pouco mais fina. Não vou tentar imitar, ficou horroroso isso. A intensidade, que vai ser aquela força que você vai tocar no seu instrumento. Aí a gente lembra dos solos de guitarra, de bateria, essa força. O timbre, que é você ter uma voz igual, é todo mundo naquele coro, cantando todo mundo igualzinho. Em determinado momento você vai aumentar ou abaixar esse timbre. E a duração é realmente, o significado dele é se ele vai ser muito longo ou se ele vai ser curto esse som. Material sonoro é todo objeto que pode ser emitir um som, e então você não tem apenas os instrumentos musicais. O seu bater, de repente, na mesa é um som, você bater o lápis, você falar, você cantar, você bater palma, você assobiar. Tudo isso é material sonoro, tudo aquilo que possa emitir um som. Falamos também sobre as notas musicais e a gente falou sobre a partitura, que é a escrita específica da música. Ela foi criada para que pudesse se entender a música. As notas musicais é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E elas estão divididas como? Para quem faz aula de canto ou algum instrumento, identifica-se com essa parte. Elas são divididas em semibreve, mínima, semimínima, colcheia, semicolcheia e fusa, semifúsica. Então, assim, para quem estuda, vai conseguir compreender mais ou menos, porque esses são dados técnicos para quem vai estar entrando numa aula de canto, para quem vai entrar numa aula de instrumento. Aí consegue detalhar cada parte dos estudos musicais. Na nossa unidade 2, a gente estava falando sobre os instrumentos musicais e as suas divisões. Os instrumentos musicais são divididos em sopro, e aí você vai ter a corneta, você vai ter a flauta, você vai ter o trompete. Tudo aquilo que você precisa emitir, você soprar, vamos dizer assim, são instrumentos de sopro. E nós temos os instrumentos de corda, aquele que o nome já diz, né, de corda. A gente vai ter o violão, a harpa, o violino. Esses instrumentos que, ao tocarem na corda, ele vai sair determinadas notas musicais. E também nós vamos ter os instrumentos de percussões, que são aqueles a qual você bate com a mão ou com o instrumento e ele vai produzir um som. E eles são divididos pela maneira como você toca. Nós também vimos a relação entre instrumentos musicais e determinados rituais, celebrações de rituais. A gente viu dentro da dança indígena o quanto os instrumentos musicais são importantes, o quanto cada um deles ali vai ter um significado. Da dança africana também, muitos dos nossos instrumentos que hoje em dia nós utilizamos, vieram da dança africana, assim como também a dança folclórica que a gente viu ao longo das nossas aulas. Eu passei um vídeo para vocês mostrando tudo como era essa produção musical.
E agora a gente vai falar sobre alguns exercícios. Eu quero que vocês copiem e respondam no caderno essas questões, não esquecendo que a prova vai estar chegando. E é bom que vocês já começam já a estudar, para não ter que deixar para estudar em cima da hora. Quais são as classificações do instrumento? Eu acabei de explicar, então fica fácil. O que é partidura? Quais as propriedades do som? Como o nosso corpo pode ser considerado um instrumento musical? Dê exemplo de instrumentos indígenas e defina o que é material sonoro. Assim, a nossa revisão, eu separei na unidade 1 e unidade 2, que a gente fala só sobre o instrumento musical, e a unidade 4, a unidade 3 e a unidade 4, que fala só da música popular brasileira, da criação da música. Então, eu dividi nesses dois momentos. E semana que vem a gente continua com a continuidade. A gente continua a continuidade, isso foi muito redundância. Continuamos a nossa revisão, falando da unidade 4. Beijos, pessoal, até a próxima aula.